Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Bom, gente, aleluia. Vocês estão me vendo aqui atrás da árvore, né? Mas é o seguinte, existem alguns momentos que a gente tem que dar uma olhada de novo, né, na nossa vida, na nossa árvore. E um tempo atrás, Deus falou muito comigo a respeito de um texto específico, e esse texto, na verdade, ele volta, né? Ele volta porque a gente vai percebendo algumas coisas em nós, como uma árvore, como alguém que tem um propósito, como a gente viu na semana passada, específico. Então, quando a gente fala de um propósito específico, a gente vai entrar numa questão que Deus tem para a nossa vida, que é a frutificação. Amém? Então, eu creio que você deseja viver tudo aquilo que Deus tem para você, porque você deseja uma vida frutífera, uma vida que faz com que as coisas que Deus tem planejado para a tua vida, elas apareçam, elas venham à luz. Amém? Você deseja ser frutífero? Amém. Que bom, né? Estamos no lugar certo, estamos no lugar de buscar, então, uma ajuda da parte do Senhor quanto a isso. Porque quando eu vou pôr um pouquinho para trás, depois eu volto ela aqui, isso, melhorou, né? Porque quando nós encontramos o Senhor, começa a existir, e a gente vai percebendo isso, um processo. Eu acho que está meio alto, não está não? Para mim está meio, não? Está ótimo? Aqui, então está bom. Qualquer coisa vocês falam para o Igor. A gente vai percebendo, então, um processo quando a gente se encontra com o Senhor. Lá já no início, nas nossas primeiras experiências com Deus, a gente vai percebendo que existe algo que Deus vai, então, fazendo em nós, buscando fazer em nós. E a gente já entra nesse lugar de deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele tem para fazer em nós. Então, a gente vai sendo conformado a algo que não tem a ver conosco. Apesar de Deus, Ele considerar quem nós somos, a nossa identidade, a nossa história, a gente descobre logo de início que existe um modelo para nós. Amém? E esse modelo é Jesus. Existe algo, existe um padrão em tudo, um padrão para o nosso coração, um padrão para os nossos pensamentos, um padrão exterior e um padrão exterior. E esse padrão para nós é a pessoa de Jesus. Ele fez isso, ele se revelou, ele mostrou o seu coração para os seus discípulos, não só para que os seus discípulos conhecessem o seu coração, mas ele aumentou o nível do desafio, era para os discípulos buscarem a ter aquele coração. Então, a gente vai percebendo desde o início, eu tenho certeza que você tem percebido isso. Existe algo que o Senhor está fazendo em você que vai além até mesmo daquilo que você imaginou que um dia poderia acontecer na tua vida. Coisas profundas, coisas que dizem respeito até mesmo ao teu comportamento. Nesse processo, né, da gente caminhar com Ele, essas coisas vão acontecendo.
E a Bíblia fala para nós, em Gálatas 5:22, que existe, então, algo que precisa crescer na nossa vida, que é um fruto. É o fruto ali de Gálatas 5:22, que traz para nós, detalhadamente, então, qual é essa pessoa que precisa ser gerada, ser transformada. E ele vai trazendo para nós ponto por ponto. Primeiro, o fruto do Espírito, que faz parte do fruto, que é um fruto só, ele é completo, existem várias partes desse fruto, mas tem algumas coisas que são evidenciadas nele, e a gente precisa prestar atenção nelas. O texto, então, diz para nós que o primeiro ponto, ou talvez, se a gente pensa numa laranja, né, o primeiro gomo desse fruto é o amor. Agora, que amor é esse, né? É aquele amor que não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor que precisa crescer em nós. Daí depois o texto fala sobre a alegria, que faz parte do fruto do Espírito, algo que Deus deseja que cresça em você. A alegria que não depende daquilo que você tem, nem das nossas circunstâncias. Não é essa alegria, é uma alegria que vai além, é uma alegria que vem do Senhor para nós. Depois ele fala sobre a paz. A paz é aquela paz que nós temos nele, independente da luta que a gente esteja vivendo, passando. Essa é a paz que Deus promete para nós e ela precisa crescer em nós. Depois ele fala sobre a paciência. A paciência é aquela que resiste a uma pessoa chata. Pausa dramática. Que resiste a um barbeiro no trânsito. Essa é a paciência. Que resiste a uma motorista barbeira também, porque tem, né? A benignidade, o texto também fala. O que é benignidade? É o tratamento gentil com as pessoas. A bondade. A bondade é aquela que você faz algo sem esperar algo em troca. A fidelidade, tudo isso é interessante a gente entender que Deus está trabalhando coisas nas nossas vidas para que essas coisas elas sejam presentes na nossa vida com essa revelação. A fidelidade, por exemplo, o texto também fala para nós que faz parte desse fruto que precisa crescer em nós. A fidelidade é mesmo quando a outra parte não faz a tarefa, a parte dela, eu faço a minha parte. Isso é fidelidade. Não é a fidelidade do mundo, não é a fidelidade que a gente pode, então, desenvolver em nós, sem Deus. Porque essa fidelidade sem Deus seria uma fidelidade contratual, onde você faz algo porque você está recebendo. A outra parte parou de fazer, acabou. E a hora que a gente entra isso no nosso casamento, no nosso relacionamento, né? Meu Jesus, que dificuldade isso. Porque muitas vezes a gente para a nossa fidelidade quando o outro para de fazer a parte dele. E a gente continua isso na sexta-feira, reunião de casais. Aleluia. Mansidão. O que é mansidão? Essa mansidão é interessante a gente entender também. A mansidão não é mortidão. Não é aquela pessoa que não responde, né? Nossa, o cara é tão manso, não faz nada, né? Não fala nada. Meu Deus, está caindo o mundo na cabeça dele e o cara é manso, glória a Deus. Não é essa mansidão. A mansidão que faz parte do fruto do Espírito tem a ver com simplicidade. Uma pessoa que ela é simples. A mansidão fala de simplicidade. E o domínio próprio, que é o último, né? Que é nós, sermos deixados ser dominados pelo Espírito Santo. Esse é o domínio próprio. E domínio próprio é fácil, é claro, né? A gente pensar um exemplo muito rápido que vem à nossa mente é entre os irmãos quando vão jogar bola. Ali a gente descobre quem tem mais domínio próprio e quem tem menos. Ou, de repente, a gente até vê o fruto na vida daquele irmão e fala, irmão, falta um gomo, né? Alguém cedeu esse gomo para alguém, mas está faltando. Então, fala a verdade, eu não sei se alguém aqui veio com esse pacote completo de fábrica. Você?
Jesus amado, Deus, não ouve isso, não ouve, senão você vai fazer alguma coisa. Sabe quando você vai comprar um carro e daí você busca o carro ali com todos os acessórios, né? Eu não sei se a tua máquina, o teu carro já veio com tudo isso, né? Talvez, é claro, que a gente tem algumas coisas dessas desenvolvidas em nós. E aqui é um ponto interessante, porque de repente, imagina, chega alguém diante do Senhor, chega você, né, que é uma pessoa boazinha. Quem aqui, mesmo antes de conhecer Deus de verdade, era bonzinho? Bonzinho. Eu também era bonzinho. O Fernando era bonzinho. Ué, era tudo ruim aqui, gente. Bonzinho, não estou falando que você era perfeito. Bonzinho, aqui, bonzinho, ó. Bonzinho, bonzinho, bonzinho. Boazinha, não tem boazinha, não tem problema. Eu cresci na minha família ali e eu era cercado ali pela minha mãe, pela minha irmã, mais pela minha mãe. Minha irmã mais ou menos, né? Minha mãe era muito boazinha. Só que a gente não está falando, a Bíblia não fala que precisa crescer algo em nós que a gente teria de outra forma. Quando a gente fala de algo que Deus está querendo fazer conosco, que está fazendo e está trabalhando em nós, não é para nós termos a melhor versão de nós mesmos. Entendeu? Então, não tem a ver com um coach, onde você vai ser desenvolvido aquelas habilidades que você já tem, e você vai, de alguma forma, trabalhar coisas que você não tem, como a paciência e como até mesmo a bondade. Então, por exemplo, a ideia desse fruto, na vida de todos vocês, na vida do Eduardinho, né? Não é para o Eduardinho ser daqui 2 anos o melhor Eduardinho da vida. Imagina? O que está acontecendo na vida da Aline não é para a Aline ser a melhor versão possível dela. Essa é uma coisa muito interessante da gente entender, porque não tem a ver conosco. Tem a ver com transformação, tem a ver com criação. Deus começar a criar algo que não tinha em nós. É claro que as nossas coisas todas boas, Deus acaba usando. E a gente sim tem elas desenvolvidas. Mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso do Espírito Santo, né? Porque eu era bonzinho. Eu era bonzinho, né? Eu era legal, eu era bonzinho, cuidava das pessoas, entendeu? Eu não atropelava cachorro, né, Dai? Mas eu era bonzinho, até o dia que eu ouvi do Espírito Santo, você pode ser mais um bonzinho caminhando para o inferno. Então, não tem a ver com as coisas que a gente pode ter, a gente encontra várias características, a gente encontra várias coisas boas em todas as pessoas, mas esse fruto, ele está falando de um trabalho que o Senhor vai fazer para crescer algo em nós que a gente não tem. A gente não tem. Nós não viemos pela nossa natureza, nós não nascemos pela nossa natureza de pecado que foi herdada com nenhuma dessas coisas aqui. Você pode até achar que você tinha amor, mas você vai descobrindo que o teu amor tem muito a ver também com você, buscar o teu interesse. E a gente vê isso acontecendo, divórcio, não sei o quê, a hora que a gente volta nessa questão do casamento, né, meu Deus do céu, o cara casou para ser feliz, ele ama porque a outra pessoa está fazendo ele feliz, mas vai parar de fazer feliz a pessoa, para ver se o amor é esse amor que não busca o próprio interesse. Então, essas coisas são muito mais profundas, né? A revelação ela é muito maior do que simples coisas que a gente já tinha e pode fazer com que elas melhorem em nós. Não tem a ver com isso. Olha só, João capítulo 15, esse é o texto. João 15, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler rapidinho com vocês. Mesmo porque eu estou sentindo um cheiro de lasanha, hein? Eu sou sensível ao cheiro de lasanha. Acho que tem algum vizinho aqui fazendo lasanha. João capítulo 15, versículo 1 ao 5, diz assim: eu sou a videira, Jesus falando, e o meu pai, Deus, ele é o agricultor. Algumas versões falam jardineiro. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Isso já está acontecendo. Versículo 4, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo, nada de vocês pode dar fruto nenhum,
se não permanecer em mim. Eu sou a videira, versículo 5, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse fruto aqui, ele sempre volta para essa revelação de Gálatas, capítulo 5. Então, o fruto que Jesus está falando aqui, que Deus, eles farão que coisas aconteçam para que se manifeste, cresça em nós, é o fruto do Espírito. Pois sem mim, sem Jesus, sem algo que eu faço e eu libero, vocês não poderão fazer coisa alguma. Em outras palavras, vocês não poderão viver isso de uma forma real na vida de vocês. Versículo 2, para mim é o mais chocante, porque ele fala assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. Agora, todo aquele que dá fruto, o texto fala que ele também poda. Só que daí tem uma outra razão, para que ele dê mais fruto ainda. Ou seja, coisas que não correspondem a ele, a um padrão que a gente vai buscar na nossa vida, a partir desse encontro com Jesus, que não estão presentes para que esse fruto dele cresça em nós, essas coisas todas serão cortadas. Haverão desafios para a nossa vida, que o Espírito Santo vai fazer conosco, vai falar conosco, para que várias coisas que não são dele e que cresceram em nós, elas sejam cortadas. Amém? Então, eu não sei se você já vai achando alguma coisa aí que você nunca viu em Jesus, você acha em você, né? Fala, meu Deus, eu nunca vi Jesus com ciúme, né? E daí você vê que tem um pouquinho de ciúme, pouco, tá? Pouco. Tem um pouquinho de ciúme que cresceu dentro de você. Essas coisas todas que, na cara, né, ficam evidentes que não é algo de Jesus, essas coisas todas, esse texto fala que quando nós buscamos isso, um crescimento, para que esse fruto, ele de verdade apareça em nós, e não seja um fruto falso, artificial, ele alimente, ele faça parte dessa árvore, ele vai mostrar que coisas precisam ser cortadas. Só que daí fala que algumas coisas que são dele em nós, que já fazem parte da nossa caminhada, algumas coisas ele vai providenciar que ao seu tempo também elas possam ser podadas. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Conclusão. Para ser moldada a pessoa de Jesus, nós seremos, em alguns momentos, podados. Mas para nós continuarmos esse processo de crescimento espiritual e frutificação, nós também seremos podados. Ou seja, de um jeito ou de outro, a gente não vai sair ileso disso, né? Algumas coisas vão estar acontecendo em nós, porque lembre-se, não tem a ver com a pessoa boa que você tem desenvolvido, né? Não tem a ver com a tua reputação, não tem a ver com as coisas que você acredita, as coisas que já cresceram, que foram formadas, não tem a ver com as coisas que eu aprendi, até mesmo com a minha família, com as pessoas que foram próximas a mim, na minha história, que elas foram boas, que elas trouxeram algo substancial na minha vida, de caráter. Nós estamos falando de uma coisa totalmente diferente. Esse texto fala de algo que é totalmente diferente, fala de um fruto que precisa crescer. E para que esse fruto cresça, essa árvore, ela antes precisa crescer. Amém? Glória a Deus. Vamos para a árvore. Pensa você como essa arvorinha aqui, tá? Verdinha. A pessoa olha para você, é só folha, né? Só arrumadinho. Mas, com muito cuidado, Deus ele começa esse processo na nossa vida. E eu digo para você que não para, porque é para crescer mais. Amém? Quando a gente tem essa consciência, isso fica mais fácil para a gente também amar esse processo.
Porque existe algo que a gente percebe acontecendo conosco, que a ideia bíblica é para que esse fruto, de verdade, ele cresça cada vez mais e nós possamos, da mesma forma, crescer e um processo de limpeza se inicie dentro de nós, no nosso caráter. E é claro que as primeiras coisas que serão confrontadas em nós, elas também estão ali na palavra. Antes do fruto do Espírito, fala dessas coisas que vêm conosco. Então, você de repente se imaginava um carro, quando a gente traz esse exemplo, com pouquíssimos acessórios, mas na verdade Gálatas, um pouquinho para trás, no versículo 19, do mesmo capítulo 5, fala que você veio com algumas coisas de fábrica. E o texto fala o seguinte, as coisas, olha que beleza, né? O que é bom não veio, né? Mas o ruim veio. Gálatas 5,19, obras da carne que vieram conosco, imoralidade, impureza, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, inveja, embriaguez. Tudo aquilo, por exemplo, que é então dentro desse pacote, imoralidade, impureza, idolatria, enfim, toda essa manifestação da carne em nós, precisa ser cortado da nossa vida. Então, a gente vai tendo esse entendimento, né? Que Deus vai nos chamando a tomar algumas decisões para que essas coisas que a gente vai facilmente, eu digo isso facilmente por experiência própria, e eu sei que você também tem a tua experiência com o Espírito Santo ele vai falar com cada um de nós, mas a resposta sempre vai ser nossa. Então, de repente, você percebe algumas coisas que você não percebia mais. Daí você está lá na tua casa, teu tempinho, só você e você, né? Faz de conta que Deus não está vendo. Deus está passeando, está lá na igreja da Itália. Fala, não, é fuso horário, né? Deus nessa hora está lá no Japão, porque todo mundo ali orando, conversando e tal. Se bem que tem um povo que ora de madrugada, a hora que Deus está saindo, o cara começa a orar, ele não vai, né? Mas imagina que passa pela tua cabeça que você, então, está sozinho. E você abre o teu computador e você começa a assistir algumas coisas ali. Na hora, o que acontece? Você vai ouvir da parte do Espírito Santo algo que é muito espiritual, mas tem uma resposta natural. O Espírito Santo vai começar a fazer isso conosco, em várias áreas da nossa vida, mas essas, particularmente do versículo 19, são evidentes. Deus já cantou a bola. Então, de repente, ele vai olhar para você e vai falar para você, isso aqui que cresceu na tua vida, que está ocupando lugar, quando as pessoas olham e olham para um todo, nem imaginam que existe um ramo, um galinho ali que cresceu errado. E Deus é muito bom, né? Deus não nos joga fora. Ele, na verdade, ele nos chama a tomar algumas decisões para que a gente possa crescer de algo que é em Jesus, base nele, mas que sim, naturalmente a gente tem que fazer com que algumas coisas sejam cortadas na nossa vida. Então, essas coisas todas que a gente percebe que tem a ver com imoralidade, vamos achar um galinho da imoralidade. Esse aqui que está me atrapalhando. A gente vai ouvir do Espírito Santo que precisa ser cortado de nós. Bem? Daí, você sabe que não vai parar por aí. Você sabe que você é um ser complexo. Fala para o teu irmão, eu sou um ser complexo. Tem muita coisa, né, que acontece dentro do meu coração. Mas todas essas que têm a ver com essa raiz de imoralidade, de impureza, o Espírito Santo começa a falar conosco. Eu estava uma vez no carro e não faz tempo, está agora. Ah, meu Deus, né? Faz tempo, meu Deus, que santo que é o Senhor, né? Eu ligo o carro, ligo o rádio junto. A hora que ligo o rádio, está num programa. Estou ouvindo aquele programa. Mas assim, não dá 15 segundos, o Espírito Santo chega, né? E fala, não vai dar, né? Não vai dar para ouvir esse programa, não, né? Mas eu queria saber do submarino, né?
se morreram, se os caras eram bilionários, porque o Sandro falou que não eram bilionários, né? O Sandro tem uma teoria a respeito do submarino que implodiu. Mas dizem, né, várias teorias. Às vezes a gente está ali atrás de uma notícia, mas a gente é sensível o suficiente, ou a gente vai sendo sensibilizado o suficiente pelo Espírito Santo, para mesmo quando a gente está atrás de algo, a gente perceba que tem alguma coisa que não é dele, na hora a gente percebe isso. E ali naquela hora o Espírito Santo veio e falou, isso aqui não faz parte de algo que é para crescer em você, sai fora disso. Às vezes a gente vai estar assistindo um filme, uma série, quem aqui assina Netflix? Oh, meu Deus. Tem problema, né? Tem problema. Mas não é fácil achar alguma coisa ali, né? E como que a gente está assistindo série hoje em dia? Com o controle no botão, né? Não sei se você faz isso em casa, né? Daí a gente está ali assim, daí a gente solta o controle. Meu Deus, cadê o controle, né? Complicadíssimo, complicadíssimo. Mas tem coisas que você sabe que você não vai ter o que fazer, já era, já foi, né? Nunca imaginei que esse filme de 18 anos, com cenas de sexo, aconteceria essa situação. O Espírito Santo ele vai trazendo para nós um discernimento para quê? Para a gente fazer coisas práticas na nossa vida. Por quê? Porque o nosso desafio é que tem um fruto que ele precisa crescer em nós, mas ele não vai competir. Ele não vai aparecer antes que algumas coisas sejam feitas em nós. Existe um processo, existe uma ordem. Nosso Deus, ele é santo, ele é puro. E quando a gente olha para um Deus assim, a gente não tem muito o que fazer, a não ser também ter esse esclarecimento dentro de nós, que a gente tem um caminho que à frente também vai ser assim. É um caminho de pureza, é um caminho de santidade, é um caminho de olhar para a palavra de Deus e tudo aquilo que é estranho a ela, você precisa cortar. Você vai cortando. Eu administro. Talvez não seja esses exemplos, mas pode ser até mesmo num lugar que você vai, que você frequenta. De repente tem algumas conversas que elas te fazem mal. Tem alguns lugares onde a opinião ali, ela sempre vai trazendo para você algo que você percebe que é contrário àquilo que você quer que cresça em você. Agora, a gente pode fazer um parênteses aqui, é claro que você não vai viver dentro da igreja, porque se você for viver dentro da igreja, a gente vai ter que deixar a luz acesa, e o Góis vai reclamar que vai aumentar a conta ali. A gente vai viver nesse mundo, a gente vai participar de coisas, a gente vai, enfim, e não é para não acontecer isso, mas se você sabe que aquele ambiente faz crescer algo em você, a gente precisa ser inteligente com a nossa vida espiritual, porque tem um fruto que precisa crescer em nós. Se aquele lugar, aquela conversa, aquelas pessoas, você não consegue lidar com aquilo e aquilo faz crescer em você alguma coisa, você precisa, existe algo que eu quero colaborar para que o Espírito Santo faça em mim, então eu vou permitir que essas coisas ele tire, ele arranque da minha vida. E assim a gente vai sendo conformado. Quando você olha para você, por exemplo, a impaciência. Corta logo esse negócio. A impaciência, parece que são coisas simples, mas a gente precisa observar o texto. Quando o texto fala que a paciência faz parte do fruto do Espírito, então a impaciência, ela precisa ser caçada da nossa vida. E, pasme você, né? A Bíblia fala sobre isso. Algumas coisas são liberadas por Deus para que essas coisas venham à luz e a gente possa, então, entender que elas precisam ser confrontadas. E Deus vai usando, eu acho que você já descobriu isso, vai usando situações para que essas coisas sejam evidentes em nós, para nós. E também vai usando pessoas. Aleluia. Você conhece algum irmão ali, catão, assim, né? Você não conta uma piada suja perto daquele irmão, porque senão ele vai te cortar. É esse irmão que tem que estar perto de você. Não é? Não é verdade? Porque ele está colaborando com você para que o que Deus tem para a vida dele cresça, se manifeste,
Se você tem encontrado em você, só Deus sabe você, grosseria. Se você tem encontrado ali, aqui o que a palavra fala, ódio, ira, discórdia, todas essas coisas, elas precisam ser cortadas. Então imagina, se é um cara irado, meu Jesus, corta isso da minha vida. Se é um cara impaciente, corta, Deus, corta, eu dou liberdade, corta. Eu sou um cara grosseiro no meu trato. É igual tem a história da moça que sonhou em se casar com o príncipe encantado, né? Sabe essa história? Ela sonhou, orou a vida inteira para que ela casasse com um homem de Deus, um príncipe encantado, em cima de um cavalo branco e tal. Daí ela falou que ela encontrou, mas depois de alguns meses foi embora o príncipe, só ficou o cavalo. E se algum dia você recebe um feedback desse, né? Vem sexta-feira na reunião de casais, mas, enfim, a gente não pode se conformar com algumas coisas. Amém? Não pode. Você percebe tudo isso dentro de você, deixa que essas situações, elas apareçam e elas vão cortando mesmo tudo aquilo que não é de Deus na tua vida. Vai cortando tudo, Deus. Corta, faz a limpa em mim. Daí, de repente, você vai olhando e fala, meu Deus, eu não sou mais eu aqui, né? Mas essa é a ideia, entendeu? Mas, Deus, como as pessoas me olhavam, eu era uma pessoa... Imagina, você chegava na reunião domingo. Meu Deus, que bênção que chegou aquele irmão, né? Você sente até o mesmo perfume que ele usa e tal, não sei o quê. Você imagina ele na casa dele. Gente do céu, né? Queria um dia passar um dia inteiro ali e tal. E daí você, muitas vezes, porque tem algo que as pessoas talvez, elas olhem para você que, enfim, aparentemente foi encontrado, e você morre de medo de se expor, né? Daí você está num live, vamos falar aqui de fruto, né? Vamos falar quem aqui fica irado. Porque se eu falo que eu fico irado na frente das pessoas, aquele meu galinho bonito, da simpatia, meu Deus, né? Eu prezava tanto por esse galinho, a minha árvore, na verdade, ela tinha muito a ver com esse galinho, né? E daí, eu vou ficando desfigurado, coitado de mim. Eu era tão bonito, as pessoas olhavam para mim, meu Deus, eu tinha uma moral que vocês não têm ideia. E vai indo. E daí você olha para você e você vai ficando até com dó, né? Meu Deus, como alguém pode sobreviver sem esse galho, né? Sobrevive. Sobrevive. E o texto vai seguindo, mostrando algumas coisas. Tem uma aqui, que eu acho que é bem importante, que é, por exemplo, é mencionado a respeito da honra. Então, por exemplo, você não percebe, mas de alguma forma tem uma falta de respeito dentro de você com os teus pais. Isso precisa ser cortado. A Bíblia mostra, a Bíblia traz especificamente coisas que são importantes para nós. Esse texto da honra, por exemplo, do filho para com o pai, existem textos que acompanham, que falam que se você quer viver bem e bastante tempo, esse princípio precisa ser obedecido na tua vida, honrar pai e mãe. Então, quando você percebe, mas é assim, hoje em dia ninguém mais honra pai e mãe, né? Não. O Espírito Santo, ele fala conosco, e ele vai mostrar a desonra na nossa vida. De repente, tem alguma outra situação que envolve uma pessoa de autoridade, não sei, e daí você vê ali e corta. Você tem total condição bíblica de ter esclarecimento do Espírito Santo sobre tudo aquilo que está crescendo na tua vida e não é do Senhor. Eu anotei aqui compras desnecessárias. Mas por que compras desnecessárias? Porque ela falou que estava perfeita, né? E já está embaçando aí por causa da compra. Eu inverti aqui, a compra desnecessária é por quê? Porque muitas vezes a alegria, não sei se você já viu isso, a alegria vem
O cara está acabado, está arrasado, depressão, não sei o quê. Não, eu vou fazer uma comprinha que eu melhoro, né? Está errado, entendeu? Não, ferrar isso é errado. Eduardinho, pega o alicate aí. O negócio é o seguinte, tudo aquilo que a gente vai deixando que sejam as nossas fontes de alegria, de satisfação, é claro que Deus vai trazer para nós. Não é esse o ponto. Mas se você percebe coisas que têm a ver com você, lembra, a gente volta para aquilo que está errado, que é enganado, que o inimigo ele vai sempre tentar nos enganar, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com as nossas experiências boas, com a nossa felicidade. Apesar de Deus, como um pai, proporcionar para nós tudo isso, a gente não precisa se preocupar com isso, mas quando a nossa preocupação são essas coisas, elas viram então idolatria. A gente se preocupa mais conosco do que a gente devia, ou deveria. Então, todas essas coisas que fazem parte daquilo que só Deus pode trazer para nós, se a gente acha uma fonte, de repente você perde a fonte. E você sabe que muitas vezes a gente passa por cortes na nossa área financeira por isso? Não é? Imagina. Você, meu Deus, né? Se eu ficar triste, é só eu ir no shopping. Daí você não pode ir no shopping. Porque o shopping, você tem que pagar R$13 para o estacionamento. Ali já acabou. Se o negócio não está bom, você não vai no shopping só pelo estacionamento, né? Outro dia eu tinha que ver um negócio, falei, meu Deus, 13 pila, né? Vai valer a pena, né? Porque eu falei, se eu não achar o negócio, eu perdi 13, né? Então, quando está invertido o negócio, essas coisas todas vão sendo evidenciadas para nós. É um trabalho de Deus na nossa vida. É claro que eu posso entrar aqui, por exemplo, com malícia, eu já falei sobre isso, a malícia tem que ser cortada na nossa vida, né? Sou uma pessoa maliciosa, falo uma palavra, e essa palavra já cria uma ligação ali em mim que, meu Deus, você não sabe o que eu pensei, né? O Espírito Santo sabe. E ele vai mostrar para você que isso precisa ser cortado, porque isso cresceu fora da presença do Senhor, cresceu em outro lugar. Existe outro fruto crescendo por causa dessa malícia, é esse fruto da carne. Então a gente não tem muita escolha, a gente precisa, de uma forma inteligente, colaborar com aquilo que Deus quer fazer conosco. Então, e tirando essas coisas que a gente sabe que farão crescer em nós, coisas que têm a ver com a manifestação da carne. A gente pode achar tanta coisa aqui nessa arvrinha. Falei do ciúme, eu anotei aqui até a arrogância. Meu Deus, né? Qual que é o galinho da arrogância aqui? Uma folhinha. Não. É, Jesus. Um dos galhos mais importantes da nossa vida, que existe um trabalho acontecendo para que esse fruto ele se desenvolva puro, sabe qual é? O orgulho. Eita laiá, hein? Cortar o orgulho. Sobra nada, né? Mas, gente, o orgulho, fala a verdade, né? Uma vez que a gente vai deixando, Deus faz, né? Faz. Trata mesmo. E corta, né? E corta. Coitadinho de nós, né? Daí Deus ainda, o cara que é orgulhoso começa a testemunhar que ele perdeu, uma situação aconteceu e agora ele não é orgulhoso, né? Daí o Senhor fala com ele, não, tem mais um ali, né? Acabou de crescer, né? Oi? Estamos dando uma geral aqui, né? Estamos dando uma geral. Cara, mas a gente às vezes não fica assim, ou só eu que me senti em algum momento assim da minha vida, né? Não está sobrando nada. Quem sou eu, né? E daí você descobre que quem é você é o menos importante dessa história. E daí a gente começa a entender a coisa do jeito certo, porque quanto mais as coisas vão sendo tiradas de nós, mais algo novo pode crescer, então. Esse fruto que fala de um caráter que vai sendo desenvolvido em nós. Tem um livro que é O Líder que Deus Usa. O autor diz o seguinte, o seu Shedd: onde há falta de humildade, está encontrado um espírito
crítico. A crítica faz parte da natureza caída do homem, mas no reino espiritual nada é realizado pela crítica, muito pelo contrário, tudo acontece atrás da honra. Tem quase nada mais para cortar. Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei muito interessante, que quando a gente vai lidando mal com essa situação na nossa vida, com essa poda, com esses cortes, que a gente vai percebendo o que está acontecendo conosco, muitas vezes a gente não reage e vai questionando o Senhor, né? Senhor, o que eu fiz, né? O que eu fiz para isso acontecer? O que eu fiz para minha vida ser virada do avesso, ou eu mesmo diminuir tanto? E muitas vezes, naturalmente, se a nossa resposta for essa, a gente pode até se afastar do Senhor. Mas se nós vamos crescendo, né, a gente vai entendendo que naturalmente e espiritualmente a gente vai sendo chamado então a deixar algumas coisas. Para que um crescimento aconteça, a gente vai deixando coisas para trás que eram coisas de uma outra fase, que a gente pode falar como coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11, estou acelerando aqui por causa do tempo, Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Acho que eu peguei a tradução errada aqui, porque eu tenho 2 vezes falava bastante aqui. E logo que cheguei a ser homem, eu acabei na minha vida com as coisas de menino. E eu pesquisei, olhando esse texto, as características de uma criança, então. Coisas que ela vai deixando normalmente pela vida dela. A gente tem o tempo que é normal, tem uma fase, ela vai crescendo, porque isso é natural, então ela vai deixando as coisas de menino. Quais são as 14 coisas que uma pessoa adulta, saudável, ela deixou para trás na sua infância? Então, existem 14 coisas. A primeira coisa, que é parte de um comportamento de uma criança e precisa ficar para trás, é ser dominado pelas emoções. Olha só, 14 coisas. A segunda coisa, que faz parte de um comportamento de uma criança, que precisa ficar pelo caminho, um hábito de encontrar culpado em tudo, escapar das responsabilidades e do erro. Isso é uma coisa que a criança faz. Quem tem criança aqui em casa sabe disso, né? O cara sempre vai achar um culpado para falar que não foi ele, na hora. Pode ser, às vezes não é nem coisa tão ruim, mas fui eu. Terceira característica de uma criança, de um menino, e Paulo relaciona isso com uma questão espiritual. Pausa dramática, porque não vai ser fácil ouvir as 14. Reclama por não ter ganhado. Uma criança faz isso. Quando ela não ganha uma coisa que ela esperou, ela vai reclamar, ela vai chorar. Quarta característica de um menino: as pequenas situações se transformam em grandes problemas. Exagero total, meu Deus. Quinta, dificuldade de conversar e se colocar no lugar do outro. Criança não consegue fazer isso. Sexta, dificuldade para perdoar. Olha que louco isso, né? Característica de uma criança. Sétimo, falta de confiança nas pessoas. Característica de uma pessoa que Paulo fala aqui que ainda é menino. 8, necessidade de monitorar todas as situações. 9, dependência emocional. 10ª, insegurança quanto aos seus talentos. Forte isso, né? De repente Deus começa a falar: não, eu te trouxe esse talento, você tem esse propósito, eu vou te usar, existe algo que eu já trouxe para você. A insegurança do próprio talento que a pessoa tem faz parte de uma característica de uma criança. Incapacidade de enfrentar as suas limitações. 12ª, excessiva competitividade. 13ª, resistência à mudança. E a 14ª, não é aleatório, isso aqui faz parte de um estudo sobre características de uma criança que ela vai perdendo na sua vida, adolescência, juventude, vida adulta, normalmente ela deixa essas coisas. É para ser assim. 14ª, falta de um projeto de vida, saber o que está acontecendo, para onde está indo. Criança, meu Deus, né? Está tudo bem, está tudo funcionando,
mas chega ali a hora que está cansado, vai atrás do pai, porque não sabe nem o que vai acontecer depois, que hora que é a janta, que hora que é para ir dormir e o que tem no dia seguinte. Tudo isso são coisas que esse texto adverte que elas vão sendo, então, trabalhadas em nós e dessa forma retirada, cortada em nós, para que a gente, então, cresça e deixe de ser menino em situações. Aqui fala assim, quando eu era menino, eu falava assim, eu sentia assim, e eu me comportava dessa forma. E para terminar com vocês, eu me perdi aqui em tantas coisas que eu trouxe, que eu anotei, mas num outro momento a gente fala sobre isso. Mas, só para terminar, existe um texto, que até o Rodrigo ele trouxe, da parábola do filho pródigo, só que tem um detalhe nesse texto, que eu acho que é tão importante para nós, que muda o nosso entendimento e nos faz chegar neste lugar de permitir que Deus continue essa obra que Ele está fazendo em nós, para que se manifeste aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro na nossa vida. O filho pródigo, vocês conhecem a história, Rodrigo leu aqui há alguns domingos atrás, mas fala de um filho, que ele estava na casa do seu pai, ele decidiu sair, antecipar sua herança, enfim. Você pode ler novamente o capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler rapidinho uns pedaços aqui. Versículo 11, Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles aquilo que era direito deles. Versículo 13, poucos dias depois, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, ali desperdiçou a sua vida, os seus bens. Versículo 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome, ele começou a ter necessidades. Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm abundância, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, eu vou atrás do meu pai. Eu reconheço, eu pequei, eu errei o alvo. Versículo 19, ele chega diante do pai dele. Eu, dizendo para o Senhor, para o seu pai, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E ele se levantou e foi para o seu pai. Agora, o que eu quero destacar aqui? Existe uma distância que esse texto mostra para nós de um momento de menino. Um momento onde ele talvez estava até deslumbrado com a vida dele. E ele chega para o pai e fala, pai, dá a minha vida, dá-me. Até o momento que ele entendeu, algumas coisas aconteceram com ele que foram necessárias para ele chegar à conclusão, diante do mesmo pai, ele chega num momento, pede dá-me, e depois de toda essa situação, das podas que aconteceram na vida dele, ele fala, faz-me. Então, a gente percebe aqui uma distância entre o dá-me e o faz-me, Senhor. Entre o dá-me e o faz-me, ele passou por um tempo de miséria, até a Bíblia fala. E ele chega diante do seu pai com muita humildade e fala para o seu pai. E a gente, é claro, pode falar isso pensando no nosso relacionamento com Deus. Senhor, me faça. É esse lugar de nós sermos moldados por Ele. Precisa ser esse clamor que esse filho encontra depois. Ele encontrou esse lugar, esse clamor na vida dele. Deus, me faz. Porque mais importante do que essa nossa condição aqui, e as coisas vão ainda acontecendo, Deus deixa alguma coisinha, né? Só para a gente, enfim. Pela misericórdia fica alguma coisa, né? E o lindo que eu vejo é que naquele momento e na nossa vida, mesmo se muitas coisas estão acontecendo agora, a gente precisa chegar a essa mesma conclusão e a ter essa mesma postura de humildade diante do Senhor. Falar, tá bom, Deus, estou entendendo, tem algumas coisas que o Senhor está me mostrando, algumas eu estou correndo atrás delas e cortando da minha vida, estou sendo responsável com a minha vida espiritual, estou ouvindo o Teu Espírito Santo, estou cortando aqui, cortando isso, cortando aquilo, eu quero ser conformado à Tua imagem, eu quero ser a Sua semelhança, então eu vou fazer algumas coisas, e Deus, só que eu também tenho percebido, porque na verdade eu estava dando frutos.
E daí a coisa pode ficar meio confusa, né? Porque você não olha, talvez você chegue e olha para você e fala, Deus, mas eu estou dando fruto, né? Eu não... Tá, tem algumas coisas que tira, né? Eu sei, não vamos mentir aqui, Deus, né? Eu sei que algumas coisas podem ser tiradas, mas o senhor está vendo que não é tudo tão ruim assim, e porque cortou aquilo era bom, estava frutificando. Só que o texto ele é muito amplo, e ele fala que até mesmo coisas que estavam frutificando na nossa vida, chegam alguns momentos que Deus pega e permite que algo maior aconteça, e seja revelado e cresça em nós. E quantas vezes a gente não passa por esse momento onde a gente talvez não quer abrir mão de algumas coisas, porque a gente tem experimentado bênção naquilo, vitória naquilo, resultado naquilo, fruto naquilo. Mas às vezes, quando o Espírito Santo te falar, mesmo assim, creia que eu vejo que algo precisa acontecer e você permitir que eu continue fazendo na tua vida, para que isso que é puro, que talvez você ainda não experimentou nessa área ou desse tamanho, você encontre na tua vida. Amém? É lindo isso, gente. É lindo ver o que Deus pode fazer conosco. Eu termino dizendo que uma vez eu conversei com um jardineiro sobre esse processo. É claro que aqui a gente ignora, né, alguns cuidados. A gente ignora o tempo, tem a estação certa de fazer o corte. Não acontece nada na tua vida por acaso. Ah, meu Deus, Deus está cortando, hein? Meu Deus, amanheceu ruim o homem, né? Amanheceu com vontade de fazer poda. Então, a gente sabe que tem um momento certo, e Deus é perfeito. Tudo que Ele faz em nós é perfeito. E conversando com esse jardineiro, é claro que ele tinha falado para mim sobre o momento, estação, como faz, aonde que corta, o que pode cortar, para que cresça saudável a planta. Eu lembro que uma coisa ele me falou que eu nunca mais esqueço. Ele falou, a única coisa de uma planta, de uma árvore frutífera, que não pode acontecer com ela quando ela está sendo podada, ela está sendo cortada, é ela ser removida naquele momento. E às vezes, quando a gente está nesse processo, a nossa vontade é sair correndo, né? Fugir. E acho que é um dos maiores desafios, então, nesse processo todo que acontece, e acontece de novo. E vai continuar acontecendo na nossa vida, de podas. Mas essa consciência que eu preciso continuar ligado, amém? Ligado. Não vou sair dessa terra, não vou deixar a minha comunhão com Deus, porque é ela ainda que vai nutrir isso que pode parecer até sem vida, mas que pela palavra de Deus, eu creio, vai crescer, e vai crescer de uma forma que os frutos serão manifestados na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então, se o processo está dolorido, a última coisa que você pode sair é abandonar esse lugar. Continue plantado, continue ligado. O primeiro texto aqui, João 15, fala sobre essa árvore, que ela não vai poder fazer nada se ela for desligada daquilo que, na verdade, é a vida. Amém? Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer ligado na videira. Amém? Vamos orar sobre isso. Convidar você a ficar em pé, fechar os teus olhos. Nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que é desejo nosso que o fruto do Espírito Santo, é claro, ele cresça em nós, se manifeste em nós. Eu sei que é um desejo teu, um desejo meu. Mas, às vezes, o que a gente precisa simplesmente é, talvez, tentar parar de entender o que tem acontecido e continuar, ou se ainda não foi feito, de uma forma muito corajosa, dizer isso ao Senhor. Senhor, me faz. Faz-me, Senhor. É aquela postura de parar de pedir para que alguma coisa aconteça. Mas é chegar diante do Senhor e falar, Deus, hoje o meu interesse é, faz-me, Senhor.
Me faz conforme a tua imagem, me faz conforme a tua semelhança, me faz, Senhor.